Witch Online capítulo 401 Os milhões à vista. Óleo dos sonhos. O terceiro ingrediente para a poção dos sonhos. Eu preciso disso. Os olhos de Isaac mostraram um toque de vermelho. A recepcionista olhou para ele com uma sobrancelha erguida. Ela havia encontrado pessoas como Isaac antes. Sempre que o leilão chega, eles nunca podem dar lances para algo que eles realmente querem. Obrigado. Isaac devolveu um livro para o recepcionista antes de sair. Isaac caminhava pelas ruas, coçando o cabelo enquanto seus pés se moviam, tentando pensar em uma maneira de dobrar seu dinheiro em 10 horas. Com apenas 500k, ele duvidava seriamente que pudesse comprar algo tão valioso quanto um item de outro reino. Especialmente se houvesse pessoas que soubessem o quão importante era o Oil of Dreams. Talvez o preço possa até chegar a 10 milhões. Isaac sabia que era impossível reunir o dinheiro, mas acreditava que ninguém deveria estar ciente de sua importância. Afinal, ninguém veio atrás dele para tentar roubar a resina dos sonhos. Seu objetivo era obter 1 milhão de moedas, pelo menos. Isso foi muito mais difícil do que tudo que ele tinha feito até agora. Ele não pode cultivar moedas brancas em árvores. As chances de ele ganhar mais de 100k são pequenas, independentemente de ele entrar em fúria e matar todos os monstros em 10 horas. Os pés de Isaac pararam e seus olhos se fixaram em um grupo de jogadores com aparência de gangsters sentados ao redor de uma mesa em frente ao café. Eles pareciam estar muito bem, já que suas roupas pareciam incrivelmente caras. Roubar. Droga, eu deveria. Isaac nunca considerou roubar de outros jogadores. Especialmente agora que as moedas brancas são tão valiosas quanto o dinheiro real. Ao contrário de outros que perdem todo o senso de humanidade e fazem de tudo para ganhar moedas brancas, Isaac nunca pensou em fazer isso. No entanto, desta vez, o ingrediente que ele precisava estava a poucos passos de distância, e quem sabe, outro poderia não ser encontrado por meses. Luna não tinha muito tempo. Ela estava constantemente lutando contra a doença de inverno, que causou estragos em seu coração e ameaçou matá-la. Uma das portas do café se abriu e uma mulher com uma bandeja de xícaras de café caminhou em direção ao grupo de gangsters, com uma expressão de apreensão no rosto. Depois de dar a todos seus copos, ela se virou para sair. Então, ela se encolheu de medo quando uma mão tocou suas nádegas. Ah! Sorrindo, os gangsters riram. O medo já enchia enquanto ela deslizava de volta para o café. Então, um jogador tímido apareceu de um beco e parou na frente dos bandidos, que o olharam com desdém. O jogador de aparência tímida entregou uma bolsa cheia de moedas brancas para outro jogador que parecia ser seu chefe. Stephen, o chefe da gangue, contou as moedas antes de acenar com a mão e dizer, agora, vá se foder. Este tímido jogador curvou-se 3 vezes antes de sair correndo com o rabo entre as pernas. Durante o confronto, Isaac escutou sorrateiramente, e seu lábio se curvou ligeiramente para cima. Sim. Eu vou roubar deles. Depois de olhar a rua por um momento, ele saiu sem deixar que os bandidos o vissem. Isaac foi até uma loja de roupas e começou a procurar roupas. Enquanto estava lá, ele comprou uma máscara por 100k. Apesar de seu alto preço, tinha aplicações práticas. Quando a máscara foi usada, a etiqueta do jogador desapareceu. Além disso, a máscara grudou profundamente em sua pele e outros jogadores não conseguiram removê-la. Depois que Isaac colocou a máscara, ela imediatamente grudou em seu rosto. O branco era a cor predominante da máscara, com 2 chifres atravessando a testa. Seus olhos cinzas eram visíveis através de 2 buracos na máscara, e os dentes estavam pintados de tal forma que pareciam afiados e mortais. Sua aparência geral, com a máscara, era forte e perigosa. Quando ele chamou a atenção dos jogadores de rua, eles se encolheram e fugiram. Isaac sorriu sob a máscara e, pouco depois, Stephen e sua gangue de gangsters bem vestidos saíram do café. Enquanto ainda se escondia na multidão, Isaac o seguiu logo depois. A roupa de camuflagem que ele estava usando agora era preta, tornando difícil localizá-lo sem procurá-lo especialmente. Stephen e seus bandidos chegaram às favelas pouco depois. Eles continuaram a vagar pelas ruas de maneira casual. Os homens logo se viram diante de um prédio em ruínas cujas paredes mal permaneciam intactas. Parecia que as paredes haviam sido queimadas e o chão estava cheio de buracos. Na sala dos fundos, um homem vestido de preto vigiava uma porta que dava para o porão.
Quando Stephen se aproximou, ele assentiu e abriu a porta. Depois que eles saíram, Isaac entrou no prédio em ruínas e parou na porta. O guarda vestido de preto mal era visível para ele. Isaac jogou uma pequena pedra no canto da sala. Ao ouvir a comoção, o guarda tirou um enorme martelo de sua bolsa. Em sua abordagem cuidadosa ao barulho, ele não olhou para a porta enquanto passava. Então, Isaac se moveu e atingiu o guarda na cabeça. Eca! O guarda caiu no chão com seu HP diminuindo lentamente. Isaac já estava com a arma carregada e apoiou o cano na nuca do guarda antes que ele pudesse gritar. Bom! Bom! Ele então disparou esses chutes no guarda, e logo todo o corpo do guarda foi envolto em gelo. A saúde do guarda declinou rapidamente e ele morreu pouco depois. Isaac caminhou rapidamente pelo chão rangendo para chegar ao porão. Enquanto isso, o resto dos gangsters cuidava de seus próprios negócios em diferentes partes do porão. Assim que Stephen viu o cofre, ele o abriu. Ao longo dela, havia muitas bolsas de couro cheias de moedas brancas. Depois de guardar outra bolsa dentro do cofre, ele estava prestes a fechá-lo. No entanto, uma pequena pedra voou pela sala e pousou em um cristal azul pendurado no teto. Instantaneamente, o porão ficou completamente escuro. Que porra é essa? Stephen perguntou, olhando para a escuridão. Seus amigos gritavam freneticamente, mas nenhum deles entendia o que estava acontecendo. Um dos gangsters então trouxe a Stephen uma lanterna em que só estava bem iluminado o suficiente para ele ver. Stephen virou-se consternado. Antes de fechar a porta do cofre, ele pensou ter visto algo, mas então a luz inundou o cofre. O cofre estava vazio. Havia centenas de bolsas desaparecidas. Nenhuma única moeda branca permaneceu. O que? Fomos roubados. Estava com você? Stephen gritou para o homem que segurava a lanterna. Ele não. O homem agarrou a lanterna com terror em sua voz. Mentiroso. Witch Online capítulo 402, o início do leilão. Depois de ter sucesso em seu assalto, Isaac correu para seu quarto alugado, seu coração batendo de excitação e seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ele foi para sua cama e tirou todas as bolsas de seu inventário. Sua cama logo se tornou um mar de moedas brancas. Em um piscar de olhos, a interface de Isaac estava cheia de moedas brancas. 1.869.056 moedas brancas adquiridas. Uau! Isaac cobriu a boca e riu baixinho para si mesmo. Ele agora tem uma fortuna de mais de 2 milhões de dólares. Sua preparação para o leilão estava completa. As bolsas de couro foram jogadas no inventário de Isaac casualmente. Então, Isaac esperou a noite chegar. O céu sobre Stronglord ficou escuro, e toda a cidade foi banhada por belas luzes azuis e amarelas. Enquanto a frente da casa de leilões fervilhava de atividade, várias mulheres bonitas receberam as pessoas dentro e entregaram o catálogo dos itens de hoje. Uau, tantos itens raros! Um dos jogadores e sua namorada exclamaram depois de ver as centenas de itens valiosos. Querida, você vai comprar algo para mim? Ela agarrou o braço dele com força e o enfiou entre os seios. Ah! O jogador não pôde deixar de suspirar internamente e quis recusar, mas seria dispensado em breve. Vários itens estavam em sua lista de desejos, mas sua namorada queria qualquer coisa que parecesse fofa. Suas moedas brancas geralmente são gastas com ela. O que o fez se perguntar, por que diabos ela estava namorando com ela em primeiro lugar? Era evidente que ela era linda e exatamente o tipo de garota dele. No entanto, nesse ritmo, ele iria à falência. Então, ele sentiu o aperto de sua namorada apertando-o depois de não receber uma resposta. Querida, por que você não está respondendo? Sim, querida. A jogadora respondeu com um olhar derrotado e foi arrastada para uma sala brilhantemente decorada por sua agora alegre namorada. De repente, uma carruagem acelerou pela estrada, quase atingindo vários jogadores. Isso forçou a multidão de jogadores a se afastar quando parou em frente à casa de leilões. Os jogadores pareciam bastante descontentes e se sentiram muito tentados a falar o que pensavam para a pessoa transportada pela carruagem. Seu caminho para uma carruagem foi bloqueado por vários guardas de nível 200. A pessoa dentro da carruagem parecia ser alguém de considerável importância. As portas da carruagem se abriram e um adolescente de cabelos pretos desceu as escadas com uma expressão altiva. A maneira como ele olhava para todos era como olhar para uma colônia de formigas esperando para ser pisada.
Linchar. Houve muitas exclamações de choque da multidão próxima quando o nome do jogador foi anunciado. O Player Lynch tinha uma relação única entre a base de jogadores. Seu pai era o famoso Guildmaster of Monarch. Esta era uma guilda para Masterclasses e era sem dúvida uma das guildas mais ricas de todo o Stronglord. Seguindo seus passos, Lynch também se tornou Trap Master. No entanto, pode-se argumentar que sua habilidade era medíocre. Em contraste, seu inventário estava cheio de poções de veneno, poções de cura e armadilhas feitas por seu pai. Enquanto seu nível era apenas 80, ele era capaz de matar um jogador de nível 120. Lynch não era alguém de quem alguém quisesse se tornar inimigo porque isso os tornaria inimigos da Guild Monarch, uma guilda influente. Tendo empurrado os jogadores para o lado, Lynch não teve problemas em subir as escadas. Ele arrancou o catálogo do leilão da mão da mulher e arrogantemente entrou no salão do leilão. Os jogadores retomaram seu enxame dentro do prédio depois que ele saiu. Um par de idosos caminhava pelas ruas em direção à casa de leilões. Eles eram Malcolm e Madison. Era impossível ignorar a atratividade escondida sob suas rugas. Eles seguiram a multidão de pessoas e logo receberam o catálogo de itens. Enquanto caminhavam lentamente em direção ao salão de leilões, eles vasculharam os itens e logo viram o item pelo qual vieram. Temos moedas brancas suficientes? Perguntou Madison. Acho que sim. Malcolm acenou com a cabeça. Já conseguimos devolver André 1 milhão de moedas brancas, e nosso negócio está movimentado. É apenas uma questão de tempo até que sejamos fornecedores principais para nobres. Madison assentiu, o que Andrew disse no outro dia. Malcolm deu de ombros. Ele ficou satisfeito, mas nossas vendas precisam dobrar este mês. Dobrado. Isso é factível. Madison agarrou a grande mão de Malcolm e entrou no salão de leilões com ele. Havia cerca de 2.000 lugares disponíveis, mas mais da metade deles já estavam ocupados. No final do corredor havia um palco com um tapete vermelho sobre ele que escondia cada item atrás dele. As luzes do teto já estavam iluminadas com cristais amarelos, e uma discussão barulhenta estava acontecendo entre os jogadores. Havia 3 seções disponíveis para assentos. Um NPC rico ocupou a seção certa. O assento central tinha o maior número de assentos, e todos que entravam no leilão podiam se sentar lá. À esquerda, havia o lado dos jogadores ricos. Madison e Malcolm também estavam sentados lá. Apenas algumas fileiras à frente deles, Lynch estava sentado entre seus guarda-costas e mordomos. Mais jogadores e NPCs inundaram o salão de leilões enquanto suas portas permaneciam abertas. Finalmente, um familiar homem de cabelos brancos entrou na sala de leilões. Depois de ver as 3 áreas de assentos, Isaac estava confiante de que tinha riqueza suficiente para entrar no lado esquerdo, mas estava sentado na última fileira da área de assentos central. A máscara branca cobria seu rosto, mas seus cabelos brancos permaneciam visíveis, e seus olhos cinzentos podiam ser vistos pelos buracos dos olhos. Ao final dos próximos 10 minutos, a sala de leilões estava cheia e as portas fechadas. NPCs e jogadores que não chegaram a tempo não tiveram escolha a não ser deixar o prédio. Uma luz fraca envolveu os cristais no teto, e os cristais amarelos desapareceram. Em contraste, a iluminação acima do palco ficou mais clara, enquanto a área de estar ficou mais escura. Uma mulher atraente empurrava um carrinho para o centro do palco. Um arco foi mostrado no carrinho, e a atenção de todos foi atraída para ele. O primeiro item havia sido entregue para leilão. Witch Online capítulo 403, Livro dos Feiticeiros. Um homem de meia idade com cabelo espesso e costeletas grossas saiu de trás do palco e caminhou ao lado do carrinho. Uma bela mulher empurrou o carrinho, fez uma reverência e saiu do palco. Bem-vindos, todos, disse o leiloeiro. Aplaudir. Aplaudir. As palmas reverberaram por todo o salão de leilões enquanto todos batiam palmas. Quando o leiloeiro pegou o arco em suas mãos, ele puxou a corda para demonstrar sua flexibilidade. A cada puxão da corda, a armação de madeira da arma brilhava em um azul brilhante, e vozes celestiais se elevavam dela. Muita história foi anexada a essa arma, pois os jogadores a reconheceram imediatamente. Apesar de sua raridade, atraiu muitos devido ao seu valor histórico. Depois de colocar o arco de volta no carrinho, o leiloeiro anunciou: o primeiro item de hoje é este arco. O arco se chama Tiaxerxorus. Ele pertencia ao velho Intisman,
que era velho demais para continuar sendo um caçador no final de sua vida. Este arco era seu bem mais precioso, e ele usou para caçar mais de 1000 feras da montanha, incluindo o lobo cospe-fogo. Uau! As reações de espanto vieram da plateia. Depois disso, o leiloeiro declarou: o lance inicial será de 50.000. Em contraste com os silenciosos assentos esquerdo e direito, os assentos centrais estavam extremamente ocupados. Vários jogadores estavam envolvidos em uma discussão sobre essa arma. A maioria desses jogadores eram arqueiros. Então, um dos jogadores levantou a mão e gritou: 51.000. Outros jogadores se juntaram à guerra de lances depois que ele levantou os braços. 52.000. 52.500. 53.000. A guerra de lances continuou até atingir 70.000. No salão, o leiloeiro notou muitas pessoas discutindo se deveriam colocar mais dinheiro na mesa por tal arma. 70.000 é o lance atual. O leiloeiro falou: o significado histórico desta arma não pode ser esquecido. Eles rangeram os dentes e, para muitos, 70.000 já estavam acima do orçamento. Com o preço do primeiro item, quais são suas chances de ganhar mais alguma coisa? Não vendo ninguém interessado em licitar, o leiloeiro anunciou: 70.000, indo uma vez. Indo 2 vezes. Vendido por 70.000 moedas brancas. E assim, o leiloeiro anunciou o lance vencedor. Havia um arqueiro, levantando o punho no ar, torcendo entre o mar de jogadores. Depois de gastar tanto dinheiro com aquela arma, ele não tinha outro motivo para permanecer na casa de leilões. Depois de sair do salão, ele foi pagar pela arma. HMPH, uma arma para camponeses, pensou Lynch. Essas armas baratas e de baixo escalão não atraíam Lynch. As roupas que ele usava sozinho eram épicas ranqueadas, sem falar nas ferramentas de fazer armadilhas que ele usava. A maioria dos itens era tão cara quanto um arco, com alguns um pouco mais caros. Até agora, nem mesmo uma coisa havia ultrapassado a marca de 100.000. Depois veio o 10º item. O carrinho tinha um livro velho empoeirado sem conteúdo interessante em cima. No entanto, o leiloeiro parecia extremamente confiante sobre este item. Todos no corredor olharam para ele com carranca em seus rostos, se perguntando o que era. Eles geralmente encontravam livros como este nos porões de seus avós. Um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto quando ele disse: é hora do 10º item, e é muito especial. O velho livro empoeirado foi encontrado no Terceiro Reino, Reino do Outono. É o livro do feiticeiro, atributo terra. Se Spellcaster lesse o livro inteiro, eles ganhariam o atributo Eat, e o livro também tem habilidades para esse atributo específico. Enquanto suas palavras ressoavam nas mentes dos jogadores, houve alvoroço no salão. Apesar de seu tamanho, o livro parecia o maior tesouro do mundo para os jogadores de Spellcaster. Mas, eles não eram os únicos de olho no livro. Havia muitas festas e guildas entre os jogadores na sala de leilões. Eles aumentariam muito a força de sua guilda se entregassem esse livro ao membro da equipe Spellcaster. Não combinava com os NPCs, e eles suspiraram de decepção. Feiticeiros não existiam entre os NPCs, o que era justo em relação aos seus níveis de poder. Está tudo bem. Lynch acariciou sua barba imaginária e sussurrou algumas palavras no ouvido de seu mordomo. Os lances começarão a partir de 200.000. O lance inicial fez o queixo de todos cair. Apenas um momento atrás, nem mesmo um lance havia subido acima de 100.000. Agora, o lance inicial era o dobro. A maioria dos conjuradores caiu de ombros e parecia deprimido. Então, um feiticeiro do lado esquerdo da área de estar se levantou e gritou: 210.000. Isso marcou o início do processo de licitação para todos os ricos o suficiente para comprá-lo. 230.000. 250.000. 255.000. Os jogadores de cara vermelha continuaram gritando seus lances. A dor em seus corações piorava a cada grito. O valor que eles ofereceram não foi uma quantia pequena. Logo, os lances ultrapassaram 500.000. A velocidade dos lances diminuiu nesse ponto. Um feiticeiro sentado no lado esquerdo da sala estava suando profusamente. A quantia louca que ele licitou coincidiu com o limite de seu orçamento. Então, o leiloeiro gritou: 500.000, indo uma vez. Indo 2 vezes. 700.000. Uma única voz silenciou todo o salão. Lynch levantou o braço esquerdo em um sorriso de segurança, chamando a atenção de todos.
O corpo do feiticeiro ficou mole. 700 mil. Quem diabos pode lutar contra isso? Ele disse isso tão casualmente também. Lance de 700 mil. Indo uma vez. Indo duas vezes. Vendido. Ei. Lynch sorriu presunçosamente e deu ao mordomo uma bolsa cheia de moedas brancas. Seu mordomo curvou-se e foi pagar pelo item. Vários minutos depois, ele voltou trazendo o velho livro empoeirado. Lynch abriu o livro e o folheou. Como ele era o mestre das armadilhas, não entendia uma palavra. Com um encolher de ombros, ele jogou em seu inventário. Eu acho que o pai pode encontrar algum uso para isso. Ele quase fez com que os feiticeiros cuspissem sangue quando o ouviram. Para ele, o livro precioso parecia sem importância. Como se fosse lixo que pudesse ser jogado fora à vontade. Era tão valorizado que poderia dobrar o poder de um feiticeiro. Witch Online capítulo 404. Espada de Kyle. Após o 10º item do leilão, houve um pequeno intervalo de 10 minutos. Os jogadores da classe Spellcaster ainda estavam de luto pela perda do livro que poderia tê-los beneficiado muito. Com uma classe que não poderia estar mais longe de Spellcaster, Lynch obteve. HMM. O que é isso? Lynch perguntou enquanto tirava um item de seu inventário. Um punho incrustado de joias adornava a ponta do sabre. À primeira vista, não parecia uma arma que pudesse ser usada em batalha. Em vez disso, parecia uma decoração de parede. Jovem mestre. É o item que você conseguiu disso. O mordomo hesitou por um momento, lutando para lembrar o nome do jogador. Foi aquele jogador rude que colidiu com você nas ruas. Oh. Lynch foi e jogou a arma de volta no inventário. Esses itens inúteis entupem meu inventário. Um sorriso irônico surgiu no rosto do mordomo. Tudo o que seu jovem senhor possuía seria suficiente para pagar seu aluguel. 10 minutos depois, o intervalo acabou. O leiloeiro voltou ao palco, seguido por uma bela mulher empurrando um carrinho. Desta vez, um papel desgastado tingido de amarelado estava no carrinho. O papel foi rabiscado e os desenhos foram desenhados. Todos os jogadores se aproximaram para examinar o item. Eles foram atraídos pelos desenhos porque pareciam levar a algum lugar com X-Drown. Este é um mapa do tesouro que leva você ao antigo cemitério da figura mítica. O leiloeiro começou com palavras de tirar o fôlego. Todos os presentes ficaram surpresos. Há rumores de que o legado mítico está escondido lá, em algum lugar. O que? Os jogadores exclamaram, e o salão imediatamente ficou barulhento com gritos e discussões. Seus olhos ficaram vermelhos, e eles estavam ofegantes. Todos consideravam o mapa do tesouro a coisa mais preciosa que existe. Este pode ser o meu caminho para a dominação mundial. Legado mítico. Meu tesouro. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Os jogadores tinham pensamentos diferentes, mas todos levaram a uma conclusão. Eles tinham que pegar o mapa do tesouro. Lynch, surpreendentemente, parecia desinteressado, apenas mítico. HMPH, na frente do meu legado divino, todo o resto é simplesmente medíocre. Então, ele pensou, mas, vendo a aparência dos outros, a ideia de despedaçar suas esperanças seria engraçada. Depois de ver as reações intensas, o leiloeiro sorriu. O lance inicial é de 500 mil. 550 mil. 560 mil. 600 mil. Em segundos, os jogadores começaram a gritar seus lances e o preço disparou rapidamente até parar de subir depois de 800 mil. Lynch bateu em seu braço e então se levantou depois de perceber que todos haviam parado de dar lances. 900 mil. Suspiro. Os jogadores engasgaram e muitos, que estavam prestes a licitar, sentaram-se desesperados. Ficou claro que Lynch estava sendo atacado pela multidão, pois vários olhares hostis foram dirigidos a ele. Lynch bufou e pensou que a guerra de lances havia terminado. No entanto, uma voz ressoou por toda a sala. 1 milhão. O leiloeiro, assim como todos os participantes, ficaram chocados. O que você está fazendo? Lynch perguntou, olhando para a pessoa que ele citou contra ele. Uma mulher sentada não muito longe de Lynch tinha uma aparência fria. Com franjas sobre os olhos almiscarados, ela tinha cabelos pretos desgrenhados que chegavam aos joelhos. Sua pele pálida e aparência misteriosa poderiam facilmente enganar o observador casual a pensar que ela era um fantasma. Ela sentou-se entre 12 sacerdotes bem vestidos.
Parecia que eles eram da mesma guilda que a mulher com aparência de fantasma. O que eles estão fazendo aqui? Lynch fez uma careta. Achei que eles não gostavam tanto de apostar qualquer riqueza material e só deram para seus deuses. 1 milhão. Indo uma vez, indo duas vezes. O leiloeiro olhou novamente para Lynch, que balançou a cabeça, sem intenção de apostar contra ela. Vendido. Depois, a mulher fantasmagórica e os sacerdotes foram embora. Enquanto o salão se enchia com o cheiro de seu perfume, muitos gemiam. Seu perfume gerou sentimentos estranhos. Havia um cheiro inicial de flores, depois de terra úmida. Quem era aquele? Isaac, sentado na fileira de trás, virou-se ligeiramente para olhar para a mulher fantasmagórica. Havia algo estranho nela, mas Isaac não conseguia envolver o dedo em torno disso. A partir do 11º item, mais itens foram retirados dos bastidores e vendidos rapidamente. Os itens eram significativamente mais baratos, o que os tornava mais acessíveis a jogadores com menos riqueza. Logo, chegou a hora do 41º item. Todos exclamaram surpresos quando viram um item em cima do carrinho de metal. Uma bela coroa azul adornada com joias cintilantes estava no topo do carrinho. Eles foram cativados apenas por sua beleza. Isso era tudo com que os jogadores se importavam, então eles ficaram desinteressados. No entanto, houve várias jogadoras que imploraram a seus companheiros para comprá-lo para eles. Mas, foi um tiro no escuro porque o lance inicial começou em 100 mil. Imediatamente, Malcolm se levantou e gritou, 300 mil. Todos ficaram chocados com um aumento tão extraordinário. Supunha-se que o velho era um tolo que queria agradar sua esposa, que por coincidência se sentou ao lado dele. Não houve guerra de lances e ninguém se manifestou. Então, o leiloeiro disse, vai uma vez. Vai duas vezes. Vendido. Malcolm suspirou de alívio e saiu do corredor com uma Dizon. O item pelo qual eles vieram foi adquirido com sucesso. Nesse momento, Isaac se levantou em estado de choque e viu as costas dos avós recuando. Vovô. Vovó. Eles também estão brincando. Porque eles ofereceram tanto por alguns. Coroa com o único valor aparentemente sendo um item de decoração. Ele se sentou com esses pensamentos crivados dentro de sua mente. Em seguida, o seguinte item foi mostrado no palco. Continuou até a hora do 50º item. Entre o conteúdo da bainha estava uma bela espada empunhada com uma bela lâmina. Com imagens de fênix e tigres de pelo branco esculpidas na bainha, estava lindamente decorada. Agora, é hora dos últimos 10 itens serem leiloados. O leiloeiro gritou, o que tirou todos do estupor. Eles ficaram chocados ao saber que apenas 10 itens foram deixados. Em pouco tempo, tantos itens já haviam sido vendidos que eles não perceberam a rapidez com que o tempo passou. Estamos começando com isso. Esta é uma espada de classificação lendária, chamada Sword of Kili. Ele lendário? Os jogadores ficaram chocados devido ao fato de que itens de nível lendário eram quase impossíveis de encontrar sem uma sorte incrível. E, finalmente, Lynch sorriu, e finalmente chegou a hora dos itens que ele estava esperando. É hora da festa. Witch Online capítulo 405, oferta de saco lance inicial é de 500 mil. O leiloeiro gritou. Esta baixa oferta inicial foi o resultado de uma série de fatores importantes. A ideia era começar baixo e permitir que os jogadores se envolvessem em uma guerra de lances, o que facilmente levaria o preço além da estimativa. Infelizmente, um indivíduo jogou uma chave inglesa nas coisas. 600 mil. Lynch gritou e virou-se para a multidão. Quem quer que dê lances contra mim é oficialmente inimigo do Guildmonash. Um silêncio caiu sobre os jogadores que estavam prestes a licitar. Rangendo os dentes, eles abaixaram a cabeça e desviaram o olhar com desgosto. O leiloeiro ficou furioso. Jovem, você não pode usar seu status para ameaçar os outros. Caso contrário, você será oficialmente banido do nosso estabelecimento. Oh, desculpe então, Lynch respondeu com um aceno de mão. No entanto, apesar disso, ele ainda olhava para os jogadores com um sorriso insaciável envolvendo seu rosto. Todos os jogadores engoliram em seco. Eles não queriam fazer de Lynch seu inimigo. O leiloeiro cerrou os dentes. Na casa de leilões que era fortemente favorecida pela família real, surpreendeu que alguém usasse seu status de forma tão agressiva para ameaçar os outros. No entanto, como ninguém se atreveu a apostar contra Lynch, ele teve que declará-lo vencedor. Indo uma vez, duas vezes,
Vendido. Ele acenou para a bela mulher enquanto ela devolveu a espada para os bastidores. Ei, aqui. Lynch entregou ao mordomo uma bolsa de moedas, que foi buscar a espada. Depois de um curto período de tempo, ele voltou com a espada e a bainha. Lynch ergueu, passou um dedo pela bainha e ficou pasmo com a habilidade. Ele então desembainhou a espada para encontrar um reflexo de si mesmo na lâmina. Com a espada desembainhada, cada jogador sentiu um nível de pressão que nunca havia experimentado antes. Uma exibição completa do incrível poder da lendária espada estava em exibição. Swordsfield era famoso por sua capacidade de tirar a luz da esperança de seus inimigos. Uma vez que isso fosse desencadeado sobre seus inimigos, eles seriam dominados pelo desespero enquanto suas vidas estavam sendo destruídas diante de seus olhos. Excelente espada. Lynch embainhou a espada e a jogou em seu inventário. Ele ficou muito satisfeito com esta compra, pois era o primeiro item desde o início do leilão com o qual ele se sentia satisfeito. O 51º item foi então revelado no palco. O leiloeiro estava prestes a descrever o item depois que ele foi colocado no centro do palco. Lynch, no entanto, venceu. 500 mil. Lynch cutucou a palma da mão com o queixo e sorriu quando observou a expressão enfurecida do leiloeiro. Quanto dinheiro ele tem? Os jogadores exclamaram. Tão legal. Algumas jogadoras suspiraram com seus olhares carregados de amor. O leilão continuou com a farra de vitórias de Lynch. Os outros licitantes estavam com medo de ir contra ele. Com o passar do tempo, o leiloeiro foi ficando cada vez mais frustrado. A casa de leilões começou a perder muito dinheiro depois que vários itens foram vendidos por muito menos do que o valor estimado. Então, chegou a hora do 56º item. Uma garrafa contendo líquido verde estava no meio do carrinho. O líquido parecia bastante oleoso, e um cheiro agradável emanava dele ao penetrar na rolha. O que é isso? Lynch se aproximou e exclamou, que cheiro delicioso. Os jogadores fecharam os olhos e suspiraram com olhares agradáveis. Isso foi imediatamente percebido como um perfume de algum tipo. Mel e rosas carregavam perfume, além de gualtéria, cerejeira e madeira de macieira. Quando os aromas foram combinados, eles cheiraram muito forte e reconfortante. Querida, por favor, compre isso para mim. Um jogador de cabelos escuros suspirou enquanto sua namorada o abraçava com força, com o objetivo de se agarrar a ele até que ele concordasse em comprar o item. Vou tentar. O jogador respondeu e recebeu um beijo na bochecha da namorada. Um suspiro pesado foi ouvido quando ele olhou para suas moedas brancas. 78.800 era tudo o que ele tinha, e ele não achava que era o suficiente. Ainda assim, sua namorada estava em um estado de espírito que ele iria conseguir. Depois de um longo suspiro, ele decidiu que talvez eles devessem terminar. Este é o óleo encontrado em Dream Realm, um dos itens mais raros do catálogo de hoje. Reino dos Sonhos. O que é isso? Os jogadores sussurravam entre si. Eu pensei que só havia verão, outono, primavera, inverno e reino dos deuses. Acho que a Witch Online era maior do que pensávamos. O lance inicial é de 100 mil. O leiloeiro gritou. O homem de cabelos escuros caiu em sua cadeira. Ele não seria capaz de fazer uma aposta sequer. Querida, por que você não está apostando? Sua namorada gritou perto de seu ouvido. Sua namorada loira tinha uma cabeça em forma de amêndoa, um par de olhos azuis redondos e lábios rosados, e ele suspirou profundamente enquanto olhava para ela. Ela estava vestida com um vestido vermelho e tinha pernas longas e curvilíneas. Talvez seja hora de nos separarmos. O que é? Na área de assentos à esquerda, Lynch se levantou e levantou a mão, 500 mil. Imediatamente após o salto no lance, os jogadores engoliram suas palavras. Que quantia ridícula para um produto tão simples. Ei! Lynch sentou-se e cruzou as pernas. A confiança em sua voz era óbvia. Enquanto os jogadores pensavam se deveriam licitar, a sala de leilões ficou em silêncio. Eles pensaram que o item seria extraordinário, pois veio de um reino desconhecido. O leiloeiro estreitou os olhos. Se ninguém der lances por isso também. É melhor parar o leilão antes que os itens mais caros sejam vendidos por. Com esse desgraçado aqui, não posso vender nada acima do estimado. Então, um jogador se levantou da área central com um rosto pálido. 6 a 600 mil. É? Lynch encarou o jogador com um olhar crítico. Os jogadores exclamaram que alguém teve a audácia de apostar contra Lynch, o jovem mestre do Guild Monarch.
O jogador timidamente sentou-se novamente. N agora eu consegui. Mas, eu posso sentir isso. Este item é extraordinário, e talvez possa me tirar do meu estado normal. Uau, olhe para ele. Cara durão, hein? Lynch gargalhou de forma ameaçadora antes de se levantar mais uma vez. 700 mil. Os olhos do tímido jogador se arregalaram de surpresa. Por que ele está apostando tanto? Ele está fazendo isso por despeito. A quantia já era mais do que ele podia pagar. Lynch olhou para ele como se ele fosse uma formiga, então se sentou. O leiloeiro suspirou e abriu a boca. Vai uma vez. Vai duas vezes. Então 1 milhão. Uma única voz silenciou o leiloeiro e todos os outros. Lynch virou a cabeça na direção do homem mascarado com olhos cinza-pedra e deu uma olhada nele. Quando Isaac voltou seu olhar cinza-pedra para Lynch, ele se levantou, exibindo grande força. Uma imensa pressão pairava sobre todo o salão enquanto dois olhos se chocavam. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.